antes de tudo, eu vou deixar um link abaixo da descrição do vídeo, tanto o projeto do Overlord, que contém, né, todo o código, e também os jogos top-down e o jogo plataforma, né, que também utilizam Overlord. E também um link do projeto só contendo o jogo, o Space Shooting, junto com o projeto, e também o link para a ferramenta Overlord, né? Bom, começando aqui, eu tenho um script chamado Game Manager, né, que eu fiz para o jogo, o Space Shooting Game, né? Então eu vou clicar aqui. Dentro desse script, a primeira coisa que eu faço é referenciar todos os namespaces, né, que contém as classes do Overlord, né, relacionado à narrativa, o gerador de níveis, o analista de perfil, as regras que são os inimigos, e é isso. Para essa parte do vídeo eu só vou adentrar ao Player Profile Manager e ao Quest Generator Manager, né? Então, antes de tudo, o que eu faço é chamar o Player Profile Manager e chamar o método para adicionar o perfil manual, né, que foi colocado manualmente dentro aqui no Prefab. Chamando aquele método, eu seto o perfil colocado manualmente, mas, como vocês podem ver aqui dentro, né, ele tem um método que fica um perfil, coloca um perfil random, né, aleatório. Bom, importante aqui é esse event action aqui, né, que ele tem como input um ePlayer Profile, que é um perfil de jogador. Caso vocês queiram colocar métodos aqui dentro, né? Explicando bem a grosso modo, caso alguém não entenda sobre, recomendo vocês darem uma olhada por fora também, né? Mas o Event Action aqui, ele armazena outros métodos, né? Não necessariamente dessa classe, dado o formato que você coloca aqui, né? Nesse caso, ele tem como input um ePlayer Profile, né? E também retorna void, no caso, né? Então, nesse event action, né, quando eu invoco ele é invocado aqui dentro, ó, dessa forma, eu aciono todos os métodos que estão contidos aqui dentro, né, dado o input que eu coloco aqui, né. Bom, o que utiliza esse event action é justamente o Quest Generator Manager. Aqui no onEnable, né, antes de antes de tudo, ele coloca esse método aqui. Esse método basicamente chama outro método aqui dentro para a geração de quests, né? Então, se você colocou sim no must create narrative, ignorem essa parte aqui. Mas caso vocês tenham colocado sim ali, ele entra aqui e inicia a geração de quests dado esse perfil, né? Bom, vou colocar alguns pontos de interrupção. Para quem não sabe, basicamente pontos que você interrompe a execução do código e que você pode observar o status, entre aspas, das variáveis, dos métodos e entre outros, né? Bom, começando, né, ele começa aqui no onEnable, né, e ele coloca aqui esse método dentro dessa ação. Esse método aqui dentro, né, esse event action,
Enfim, continuando, voltamos para o start, que ele chama o método no Profile Manager para adicionar o perfil, gerar o perfil de jogador. Continuando, aqui no método Profile Manager, chama o método de calcular o perfil. Bom, o perfil foi calculado e aqui estão os valores. Vejam que o Immersion, né, que a gente colocou como no máximo, ele tem um peso maior do que os outros que a gente colocou de forma menor. Insinuando, ele invoca esse event action, né, que por fim, né, entra aqui no handle profile selected, como está sim, então ele entra para cá. Ele chama o quest selector.create missions, né? Então, bom, aqui podemos observar os conteúdos, né? Como eu já tinha observado, quest lines, né? É a variável, é o atributo mais importante e é o por onde se obtém um output, né, do gerador. Vamos direto para as quest lines aqui. Então, temos 3 quest lines, né? São listas de quests. Para cada quest line, um índice, né, da quest line, se é quest 0, 1 ou 2, né? Ou 3 ou 4 ou 5. Esse índice ele aponta qual é a quest no qual o NPC está traqueando, né? Tá dando para o jogador. Aqui tem a quest 0, no caso tem o símbolo read, né, que é uma missão para ler, no caso. E aqui é o item que o jogador precisa ler. Como a gente colocou só o item Pugo Points, né, ele sempre vai ser item Pugo Points. Mas caso a gente tivesse colocado um outro item diferente, como um livro ou uma receita, ele apareceria aqui. As informações mais importantes aqui, né, é o símbolo tipo, né, que é o tipo de quest. Então, caso vocês queiram utilizar o output, né, das quests geradas, vocês precisam, claro, é um caminho um pouco longo, né, mas vocês precisam acessar questlines, acessar o índice, né, de uma das questlines, né? E aqui dentro das questlines eu tenho a quest, né, relacionada. No caso ele gerou 6 quests diferentes aqui. Inclusive a maioria é de ler. E tem uma de exchange aqui, né, de trocar. Como a gente selecionou o perfil máximo de immersion, né, faz sentido a maior parte das quests serem de leitura. E aqui o getter, uma missão de obter um item, né? Acho que eu vou aumentar isso aqui, devia ter aumentado. Enfim, essa é uma questline, né? Dá para se observar que tem 3 questlines aqui. Como vocês podem ver também, cada questline é dada para um NPC em específico. Então, essa questline está com Pugo, essa segunda questline está com Pugo 2 e essa com Pugo 3, né? Que a gente definiu naquela lista de NPCs dentro
Narrative Settings, Scriptable Object. Claro, esse símbolo aqui é importante, né? Porque ele diz qual tipo de quest vocês podem reinterpretar, né? O tipo de quest gerado da maneira que vocês quiserem. E também vocês podem ver que alguns tipos de quests possuem outros valores, né? Esse tem o número de salas, esse aqui tem algumas quests de coletar como essa. Tem o tipo de item para se coletar, né? Os tipos de quests estão definidos por uma constante, né? Uma variável de tipo de quest. E aqui, entrando aqui dentro do package overlord, né? Tem o constants, essa definição que está dentro dessa pasta, né? E aqui eu tenho definido todos os tipos de quests que atualmente o overlord gera. Então, tem essas constantes e cada constante ela está dentro de um tipo de motivador, né? Represento quests dentro de um motivador, uma motivação de jogador. Essas duas, por exemplo, são relacionadas a Quest Mastery, essas quatro de Immersion e assim por diante. Claro, como é um pacote da Unity, vocês não vão conseguir modificar eles por aqui, mas caso queiram, né, modificar o Overlord em si, vocês podem descompactar o pacote, trazer para o projeto, né, e modificar livremente. Não há nenhuma restrição para tal. Enfim, agora eu vou mostrar como que ele é utilizado no jogo de navinha. Né? No jogo de navinha eu tenho um script chamado Quest Manager. No caso, ele configura as quests, né? E, enfim, recebendo uma quest line, que é aquela lista de quests, tem a categoria de quest, no caso, categoria eu defini dentro desse script aqui, né? Fora do Overlord, esse é um script do jogo. Dentro disso, obtenho a categoria, guardo em Quest Instance, também é um script do jogo, né? E a partir disso eu instancio descrições para cada quest, defino valores para as diferentes quests e, como vocês podem perceber, eu não utilizo todos os tipos de quests aqui, né? Para simplificação, para deixar mais fácil o projeto, eu não precisar, enfim, escrever ou desenvolver todos os tipos de quests. Eu apenas escolhi uma quest para cada tipo de motivação, né? Então, para Mastering, por exemplo, a quest seria derrotar um total de inimigos. Né? Para criatividade, visitar uma quantidade de, de salas. Para achievement, coletar pontos, né? Os itens que eu defini. E também para immersion, no final, é simplesmente ouvir, conversar com o NPC, que vai
trazer um texto gigantesco pro jogador. A partir do questline, eu crio uma quest instance, que também, como já dito, ele é um script do jogo, né? Não é do Overlord, no caso. Claro, cada tipo de jogo vai ter um tipo de quest diferente, então nessa parte cada um precisa adaptar o output do Overlord de acordo com o próprio jogo, né? No meu Quest Manager, eu tenho. Eu gero essa instância de quest, né? E adiciono na lista de quests ativa do jogo. Depois eu spawno essa quest. Enfim, tem aqui a categoria de quest, que é basicamente pegar o símbolo da quest e retornar um tipo de quest, né? Categoria de quest relacionado a ele, né? Então, as quests de kill eu retorno a categoria master, e as quests de listening, read, report, etc. de immersion e assim por diante. É basicamente reduzir essas quests em apenas uma categoria, né? Então, poderia ser ao contrário, né? Poderia identificar a categoria do símbolo e gerar outras quests, né? Quests mais, quests mais diferentes dentro de uma mesma categoria. Eu ainda vou fazer um vídeo relacionado ao gerador de narrativas, um vídeo um pouco mais teórico. Adianto que eu não sou especialista no gerador de narrativas criado por aqui, né? Ele vai envolver cadeias de Markov, um assunto um pouco mais teórico. E é interessante caso você seja um desenvolvedor avançado que queira modificar o Overlord, ou até um pesquisador que queira mexer no gerador de narrativas. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o gerador de inimigos, que é que é um outro gerador dentro do Overlord, né? Usa outros tipos de algoritmos, mas ele também utiliza o output do Quest Manager, que é no caso relacionado às quests relacionadas a derrotar inimigos, né? Enfim, vejo vocês no próximo vídeo.